Jesus Cristo é o que de mais valioso o ser humano pode ter em sua vida. E em determinada ocasião, o Senhor Jesus, ao falar aos discípulos por parábolas, em Mateus 13, 45 ao 46, ele disse: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. No contexto bíblico, nós podemos afirmar com toda a convicção de que a pérola de grande valor para a humanidade chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado a essa terra para morrer em nosso lugar, para nos salvar e nos dar vida eterna. Bem, e por que ele, o Senhor Jesus, é tão valioso para o ser humano? Porque só ele pode socorrer o ser humano em momentos de grandes aflições, quando não há nenhuma outra alternativa para solucionar um determinado problema. E um exemplo assim nós vemos em Mateus 8, 24 ao 25, que nos diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Observe que o texto nos diz de repente, e é de repente que os grandes problemas que o ser humano às vezes não pode resolver. Em nenhuma instância é que surgem situações em que só ele, o Senhor Jesus, pode dar a solução. Foi um caso como esse, aqui o qual citei o exemplo. Os discípulos não tinham o que fazer, era uma tempestade, um fenômeno da natureza, uma tempestade violenta. Mas o texto nos diz que o Senhor Jesus ordenou e a tempestade cessou e tudo se fez calmo. Bem, ele, o Senhor Jesus, é tão valioso para o ser humano porque só ele, o Senhor Jesus, pode reverter situações irreversíveis para o ser humano, quando o ser humano não tem capacidade de reverter uma situação que ele ou alguém próximo a ele esteja vivendo. E um caso assim nós vemos em Mateus 8, 5 ao 7. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião era uma autoridade, ele tinha pessoas que estavam sob suas ordens, mas ele não poderia reverter a situação do seu criado, como nos diz o texto, que estava paralítico e em terrível sofrimento. Mas o Senhor Jesus disse: eu irei curá-lo, e o curou. O Senhor Jesus é tão valioso para nós, seres humanos, também, por quê? Porque somente Ele pode nos salvar. Somente Ele, único e exclusivamente Ele, pode salvar o pecador. O texto de João 6,68 nos diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele, o Senhor Jesus Cristo, tem palavras de vida eterna. E vida eterna quer dizer salvação para o ser humano, para que aquele que nele crê possa morar na glória, na presença de Deus em seu reino. Só Ele, Jesus, pode fazer isto. E o mesmo Pedro, em Atos 4:12, nos diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser
salvos. Só Ele, Jesus Cristo, repito, pode salvar o pecador. E eu pergunto, você já tem a Jesus, que é tão valioso para a humanidade, você já o tem em sua vida? Você já o recebeu como teu Senhor, o perdoador dos teus pecados, aquele que te levará para o céu? Se você não fez isso ainda, faça, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, tome uma decisão. Entrega a tua vida a Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde.